10h58 já tá com a gente aqui, nossa querida Ellen Cordeiro, uma vez por mês. Ela tem que estar aqui, né? Nem que seja no finalzinho do mês, né? É verdade. Seja bem-vinda. Obrigada a todos, né? Como sempre, a gente tem que bater cartão aqui. Uma vez por mês ela tem que estar aqui, né? Porque a gente fala sobre assuntos muito importantes para vocês, né? E pra gente como um todo, pra gente se entender como família, se entender como essa relação tão complicada e delicada entre pais e filhos se dá, né? E hoje a gente tá fazendo essa coluna baseada ali num texto que mandei pra Ellen, da Renata Cafardo, né? Que é especialista em educação. Eu falei, olha que interessante a gente tratar desse assunto. A Ellen, como sempre, muito dedicada, já foi procurar mais subsídios, mais informações pra gente abordar essa questão da dificuldade dessa geração atual de crianças se frustrarem. Porque a frustração faz parte da vida, né, Ellen? Mas parece que está cada vez mais complicado para essa geração se frustrar, lidar com a frustração. Sim, inclusive, né, o texto da Renata já é maravilhoso, né? Tava lá no Estadão, São Paulo, e realmente eu fui mergulhar ali para poder entender tudo aquilo que ela trouxe de conteúdo. E pra você ter ideia, né? Se nós adultos a gente se frustra fácil, que a gente vem de uma geração, de uma criação totalmente diferente, ela traz essa reflexão de como agora essas crianças já estão vivendo impactados com frustrações. Por quê? Porque a gente vê todos os dias, né, gente? A gente quer uma resposta imediata para uma criança que está chorando, né? Eu falo assim, desde de quando veio ali, há 50 anos atrás, a chupeta, a mamadeira, qualquer coisa, chupeta, mamadeira, tipo, fica quieto, cala a boca, é um cala a boca, né? Agora não é mais só chupeta, mamadeira, é tablet, celular. Sossega leão, né? Ô, Ellen, é interessante você falar sobre isso, porque você é uma especialista em amamentação materna. E começa justamente da amamentação as primeiras frustrações da criança, né? Sim, porque na verdade a criança nasceu, gente, só que o bebê humano, eu falo assim, né? Que temos bebês pets, né? Os bebês humanos, eles deveriam estar dentro do útero mais 3 meses, gente. E aí, a própria medicina, ela estudou esse período de 3 meses pós-parto, o que a gente chama de esterogestação. Então, esse bebê, ele continua uma gestação fora do corpo da mãe. Então, essa criança é uma criança que vai chorar, é uma criança que ela vai querer colo, ela não vai querer só mamar. Ela vai querer sentir o cheiro da mãe, ouvir a batida do coração da mãe. Ela se liga, tanto é que quem tem bebê novinho em casa, pega, todo mundo quer acolher, mas na hora, só de chegar no colo da mãe, o pessoal fala assim, nossa, parou. Só porque chegou no colo da mãe? Sim, porque sentiu o cheiro. Porque dentro do útero foram 9, 8 meses, 7 meses, interagindo com um intestino, um pulmão, um coração. Então esse bebê sabe de cor a batida do coração de uma mãe. E aí, a gente vem para uma sociedade que acha que colo vicia, que colo faz mal, né? Que se bebê ficar muito no colo, vai ficar manhoso. Da barda, da ganja. Da barda. São palavras que eu acho que tem regiões do Brasil que não sabem o que é, né? Mas é barda e ganja. Barda. Exatamente. E aí, tipo assim, gente, criança não sabe o que é barda. Criança não sabe o que é ganja. Criança só quer ser acolhida. E aí a gente, desde aquele primeiro momento, a gente começa a querer respostas imediatas. Que é isso que frustra depois na criança e tal. Porque tudo é imediato. Chorou, chupeta. Chorou, peito. Chorou, não sei o quê. Né? Você não espera a criança se equilibrar emocionalmente só num afago, num colo, num carinho, né? Deixar a criança se acalmar, entender que ela está fora de um útero, entende? Então começa desde ali. Hoje eu percebo o desespero das famílias quando os bebês estão chorando. E assim, gente, já que a gente está falando de bebê chora. Choro não é desespero, choro é comunicação. Choro é comunicação. Hoje a gente chora porque está triste, mas a gente também chora porque tá feliz. Só que na hora que o bebê tá gritando, a gente não reflete nisso. A gente acha que o bebê tá passando por alguma dor, que eu tenho que resolver o problema na hora e tal. Às vezes é uma fraldinha, às vezes é um colinho, às vezes é um tetê, né? Uma mama. É o choro.
E aí hoje a criança, qualquer coisa que a criança faz, a gente quer calar a criança. E aí, nessa ânsia de querer sempre deixar a criança muda, comportada, a gente acaba trazendo a ela uma necessidade de respostas imediatas. E quando essa resposta não chega na escolinha, quando vai se interagir com os colegas, quando vai se interagir com os primos, aí começam as frustrações. Né? Porque daí ali é o negócio mais pesado, né? Ali não tem concessões, né? Não tem. Essa é a grande... Você usou um termo muito bacana aqui no nosso roteiro, que é a falta de resiliência emocional. Explica pra gente, por favor, Ellen. Isso. É que, na verdade, o que acontece, né? Toda essa parte de contextos emocionais é aquilo. É você também não ser só resiliente, mas você também ser empático, se colocar no lugar do outro e entender que às vezes eu preciso de respirar, pensar e agir. A gente não pode simplesmente sair no automático fazendo todas as coisas, né? Então, eu sempre gosto de falar que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um equilíbrio, né? Então, o nosso emocional, a nossa alma, as nossas insatisfações, as nossas frustrações, elas não estão só relacionadas com o meu corpo, com a minha necessidade fisiológica, né? Nós temos que buscar o emocional também, que vem de um amadurecimento, que vem de uma construção, de um relacionamento. As necessidades do corpo, elas serão sempre as mesmas. Mas a parte emocional vai caber nós, pais, avós, tios, amigos, ajudar essa criança a entender que ela precisa gerar um equilíbrio emocional para resolver as suas questões. Senão ela entra em desespero na primeira dificuldade. Sim. E aquela coisa, principalmente adolescente é muito assim, né? Aquela coisa que ela é pequena, para quem olha de fora, para ela aquilo se torna um drama de dimensão que faz sofrer, inclusive, né? E eu vou te falar mais, tipo assim, nós adultos hoje, gente, eu não me conheço totalmente, vocês se conhecem? Não. E assim, eu tenho muito medo do que eu posso fazer quando eu fico muito nervoso. A gente não tem medo? Tem. Assim? Porque às vezes você fala, nossa, mas eu falei que eu não deveria ter falado, né? Mas você se perdeu o controle. Então a gente, acho que muitos de nós têm que saber lidar com as situações de estresse. Porque senão você faz coisas que depois você se arrepende, né? Sim. E assim, até agora, assim, fazendo uma análise, assim, eu tô tentando fazer um acompanhamento, porque eu quero me entender melhor como adulta também, né? A gente lida com tantas situações, numa nova fase da vida que eu tô, meus filhos estão grandes, independentes, morando em outro lugar, eu atendo todos os dias famílias que recebem bebês, ou famílias que estão recebendo, e agora já, né, com mais idade, aí a gente começa a querer entender melhor. A gente não quer mais passar vergonha para falar besteira. E quando a gente fala besteira, ou quando a gente percebe que a parte emocional, ela superou a razão, a gente não fica legal. Não é verdade? É verdade. Adultos. E aí, na minha análise agora que eu tô fazendo, com uma profissional que eu amo, né, Jaque Conceição. Você junto com a Jaque, um beijo pra ela, inclusive. Beijo, Jaque. Eu estou conseguindo resgatar coisas da minha infância que estão intrínsecas na minha personalidade por causa de uma sociedade onde eu nasci, num condomínio fechado onde eu vivi 17 anos da minha vida. E isso que eu vivi ali impacta na minha vida hoje. Eu já ouvi, e psicólogos falam muito disso, que aquela criança, aquele Ednei de 5 anos, de 10 anos, aquela Estela de 5 anos, ela tá aí dentro, né? Ele tá aqui dentro. Porque aqueles traumas da infância, se a gente não resolveu lá, eles estão aqui. Isso. Por mais que a gente diga, sou super bem resolvido, tô muito bem, não sei o quê, não. Eles estão lá ainda. Você não resolveu, você não tratou daquilo. E a gente não tinha esse espaço antigamente. Hoje as crianças, os pais já vêm, né, de uma maneira... Os pais também problematizam muitas coisas, né? Que eles não precisariam ser problematizados. Já vem toda uma questão de, vamos ter que levar no psicólogo, vamos ter... Que na época a gente tudo no hard, né? Não tinha esse negócio de psicólogo. Psicólogo, nada disso de terapia. Eu dava lá na louça. Uma coisa que me arrepiou esses dias, o Ellen, de uma... Eu não sei o nome dela, ela é uma
ela é uma drag queen, eu acho, mas não tem nada a ver com o fato dela ser drag queen. É que ela se encontrou com a Xuxa. E ela se emocionou muito de abraçar a Xuxa, porque ela disse que você ficava comigo enquanto meu pai batia na minha mãe. Nossa. Na sala lá. Ai, meu Deus. Que elas ficavam no quarto, aumentavam o volume da televisão pra ver pra se distrair. Distrair. Então a Xuxa era a babá eletrônica dela, né? Enquanto o pai batia na mãe na outra sala. Eu acho que a Xuxa, ela era o nosso iPad. Era o nosso iPad. O nosso iPhone, nosso telefone, os vidinhos do YouTube. Era a Xuxa, né? Esses dias eu assisti o show da Xuxa, mandei pra Estela, inclusive tava passando no canal, acho que no Viva, né? Na TV, que tem um canal de coisas antigas. Sim. Tava passando o show. Era muito louco, né? Era muito louco. Ela era bem... Senta lá, Márcia. Né? Cláudia Márcia. Que tem a Xuxa verde, né? Tem os vídeos da Manchete que é ela verde, né? Tem umas coisas muito loucas. Ela, hoje em dia, ela tá outra pessoa, né, Xuxa, né? Mas é interessante, então, veja, ela, enquanto o pai batia na mãe, né, ficava assistindo a Xuxa. Hoje, né, toda uma complexidade, claro, nem todas as famílias, mas existem muitos pais que tornam complexa uma situação que às vezes não precisa, né? Sim, exatamente. E não só tornam complexa, como terceirizam muito. Porque ou ele é aquela super protetor, né, que a gente tem isso. Esses extremos, né? Esses extremos. E eu vivo muito bem eles. Assim. Ou larga... deixa viver demais, né? Ou não deixa viver nada. Ou não deixa viver nada. Ou põe o filho numa bolha. Põe o filho numa bolha. E eu vejo isso todos os dias. Tá? O equilíbrio é o ponto certo. É onde você não afrouxa demais, mas também não prende demais. Sim. Eu queria ter sido mais equilibrada. Como mãe. Eu acho que todos os pais criticam nesse sentido. A gente se acha frustrado às vezes em algumas partes, né? Como mãe, né? Alguma coisa que você... eu acho que eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? Mas eu acho que não tem uma receita também, né, Elin? Não tenho. Hoje estudando, falei, gente, quem me dera se a gente pudesse ter estudado tanto antes de ser pai e mãe. Entendeu? Hoje eu venho aqui na rádio, eu falo coisa, eu falei, gente, eu podia ter feito assim, né? Então, não fiz bem assim. Não. É fácil falar, mas não é muito fácil praticar. Eu acho que eu fui um ser humano que precisava ter estudado mais. Eu também. Mas eu acho assim que às vezes eu vejo, Ellen e Estela, e espectadores e ouvintes, eu vejo às vezes umas crianças que eu penso, meu Deus, como eu queria ter um filho assim, se viesse prontinho assim, porque a criança é educada, ela sabe conversar com um adulto, ela sabe se expressar. Eu fico pensando, meu Deus, eu fico admirado dos pais, né, dessas crianças. Eu realmente admiro os pais porque aquela criança não nasceu daquele jeito. Ela foi moldada para ser daquele jeito. Mas eu acho também, Ellen, que agora, não querendo interromper o Ednei, que claro tem educação, mas não tem aquela coisa de genética? De herdar uma genética... Difícil, um comportamento. Isso! Um temperamento. Eu acho que tem. Porque se você vem daqui a pouco de pais complicados, que têm uns temperamentos difíceis, talvez aquela criança possa herdar geneticamente aquele comportamento, não pode? Pode. E na verdade, assim, tem um livro que eu gosto muito, que é do Tim LaHaye, esse livro, chamado Os Temperamentos Transformados. Ele é um livrinho bem fininho, assim. E você que anda muito pelo Instagram, por aí você já deve ter visto uma divisão do ser humano em 4 temperamentos: colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Vocês já ouviram falar sobre isso? É muito legal. E aí, eu sou colérica, né? Quem começar a ler sobre colérico já vai ver, não, ela é, né? Então, assim, não tem muita timidez, gosta de falar em público, gosta de estudar, tem meio um espírito meio de liderança, tal. Só que o colérico também, ele é um cara meio seco, ele é muito direto, ele pode magoar com as palavras, porque ele é papou, entendeu? Então, eu sei que meu temperamento é esse. Então, como eu sei que meu temperamento é esse, eu não quero que aquilo que é extremo apareça. Por isso que o livro fala temperamentos transformados. E você vê isso nos teus filhos? Vejo. Características tuas. Características minhas. E eles também nasceram com as características deles. E eu tento mostrar para eles como a gente pode não deixar algumas características dominarem a nossa vida. E algumas características do pai também, né? Do pai também. E aí a gente é meio uma mistura de tudo, entendeu? A gente é uma mistura, tanto é que o temperamento... A gente nega, inclusive, né? Que tem as características dos pais, né? Quem convive com a gente direto que fala, nossa, agora você falou igual a tua mãe, né? Agora você falou igual ao teu pai. Sim.
Além de gestos. Já viu gestos? Tem muita coisa no sim. Instagram, o pessoal dormindo igualzinho. Além de gestos, temperamentos, tom de voz, expressão, na verdade, porque convive, né? Então a gente acaba pegando muito. Mas o mimetizando, né? Sim. A palavra mimetizando. Mas o temperamento, e aí é muito fácil, né? Tipo assim, você olha pro teu pai e fala assim, eu não quero esse temperamento. Eu não quero fazer igual. E aí por isso que você transforma. Você olha e fala, não, ele é muito extremista, eu sou igual, mas o que eu posso fazer pra melhorar e não aparecer tanto essa minha características? As características, elas não vão mudar, gente. Elas só vão ser equilibradas. A palavra é equilíbrio. Agora, acho que é isso, né? É o equilíbrio para você não ter um filho tão vulnerável às frustrações. Sim. Né? E esse equilíbrio se dá por meio do não. Que a gente já falou muito disso também, do não, né? E antes do não vem o sim. Vem, sabe o quê? Acolher. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de acolher a criança. Acolher. Gente, como eu falei do desmame, do mamar. Primeira coisa, eu acolho. Deixo o bebê escutar a batida do meu coração. Abraçar. Entendeu? Depois do bebê, vou desmamar alguma coisa. O que eu tenho que fazer pra dizer um não? O bebê de 2 anos tá mamando, gente. Você já viram aquela criança que mama com 2, com 3, né? Hoje eu tenho bebês que mamam com 3 anos e meio. Tá se arrastando, a mãe tá andando, tá se arrastando. Toma um gole de leite e hoje num pão. Ou às vezes, sabe o que é? Cadê a margarina, mãe? Os dedos tudo cheio, já completo, né? Tudo. Mas sabe o que acontece? A necessidade. O bebê, ele sabe que aquela hora a mãe é dele. A posse. Isso. E a mãe sabe, não, agora esse aqui é um momento que só eu posso fazer. E aí a gente vive uma relação de orgulho. Tanto do bebê, ai, que orgulho, a minha mãe é só minha agora. E a mãe, ai, nossa, que orgulho, eu posso fazer. Só eu faço isso pelo meu bebê. Então a gente diz que até 2 anos é uma amamentação super saudável, porque a mãe tem... as questões imunológicas do bebê estão se formando, então até 2 anos isso é muito bom, tanto a sociedade brasileira, quanto a internacional, quanto a Unicef, enfim, toda a parte médica recomenda amamentar até 2 anos por uma questão imunológica, tá? Passou disso, nós temos a fase de orgulhos, de pertencimento. E como que você vai pegar uma criança dessa e desmamar? E vai tirar? Você vai dizer não, acabou. Porque 2 anos a criança fala, a criança anda, a criança faz tudo. Então é o primeiro não. Esse primeiro não do desmame, se toda mulher amamentasse, né? Ou vou tirar a chupeta, não, você não chupa mais chupeta. Ou não, você não usa mais fralda. Não, você não toma mais mamadeira. São os primeiros nãos de educação da vida da criança. E talvez aí o mais importante é explicar o porquê. Isso. Porque você está se tornando um maminho, porque você está se tornando uma... Também eu não gosto desse termo, né? Porque parece que tá obrigando a criança a ter um comportamento adulto. Não, né? mas você não é mais um bebê. Esse não é mais um bebê, acho que talvez seja isso. Né? Isso, tanto é que eu tenho um atendimento no consultório, que é o desmame sem traumas. Porque eu não tenho simplesmente que passar pimenta no peito, nem botar curativo, nem colocar fruta, nem alho, nem nada que vai trazer repulsa para a criança. A gente sabe que muita gente desmama assim. A gente pode desmamar explicando. Isso aí, Ednei, você falou tudo. Conversando. Apresentar a criança ou não de forma acolhedora. E alternativa também, ao invés do mamar, não quer comer uma frutinha, algo assim? A gente chama isso de fazer combinados. Vamos combinar? Agora a mamãe vai brincar com você, não precisa mamar. Eu sou sua. A mamãe tá contigo, não precisa ser no mamar. Você não precisa mais, você não é mais um bebê. Tanto é que eu falo pra mãe, faça um livro de 7 folhas. De fotos, 6, 7, 8 no máximo. E mostra quando nasceu, quando fazia isso, quando fazia aquilo. E agora ele não pula-pula, ele brincando, fala, olha, agora você anda. Quando você era bebê, você mamava. Agora você anda, não precisa mais mamar. E isso é o quê? Acolher, é mostrar que a criança está num ambiente seguro. Que esse ambiente seguro não é só estar na mama. Então, gente, a gente pode e deve ensinar os nossos bebês
não com amor. E dá aquele limite, entendeu? Porque aí daqui a pouco você vai ensinar a criança a comer em casa e você vai levar a criança para um restaurante e ela vai entender um comportamento, tá? Sem ter que ficar com uma tela na frente para calar a boca e a mãe poder comer. Ou no supermercado, sem ter que ficar se esporrujando no chão, né? Sim. Quando leva um não, né? Ou de restaurante brincando com comida, a gente vê muito, né? É. A criança pega aquele brócolis, né? E joga no chão. Joga na cara do colega. Ou joga na cara. Nossa, tem pais que passam algum perrengue, né? Tem. Com o filho mal educado, né? Sim. Que ele deixou mal educado, né? Ó, sabe uma coisa que a minha mãe fez muito comigo e que eu fiz com os meus filhos e que eu acho que deu certo? A minha mãe sempre falava assim, eu vou criar vocês pra gente poder sair de casa. Uhum. Então agora nós vamos almoçar e nós vamos comer como a gente fosse comer no restaurante, nós vamos comer em casa. Então tem copo, tem talher e você vai se comportar na hora do almoço. Quando você quiser alguma coisa, você vai me pedir. E eu fiz isso com os meus filhos. Eu também não mostrava cara feia quando ia comer na casa dos outros e achava que estava comendo mais, porque eu fazia isso. Ou chegava pedindo comer na casa dos A outros. minha fazia uma cara que a gente já sabia, parei. Ia pegar o pãozinho e ela fazia a cara já, não tô mais com fome. Isso. Eu tava vendo esse dia. Passou. Eu tinha o meu irmão mais velho saía com a minha mãe, aí chegava na casa das vizinhas e quero café. Pedia comida. Aí, olha a vergonha, né? Chegar na casa da pessoa e quero café. Um dia minha mãe falou assim, dá licença fulana, né? Pra pessoa que ela tava na casa. Levou ele pra casa, fez um bolo de café. Pegou uns 10 fatias de pão e falou, agora coma. Nunca mais pediu café nas casas. Olha, eu passei muito por isso, assim, que a minha mãe sempre falava, gente, você vai na casa de alguém, minha mãe falava assim, você tá com fome? Oferecia comida antes, entendeu? Detalhe que ele comeu aquele pão com lágrimas, né? Não foi com doce, não foi com margarina, foi com lágrimas. Eu também com Nutella, Nem tinha Nutella na época. Agora com a minha filha, eu tive uma experiência diferente. A minha filha amava banheiros. Ela achava linda Ela queria conhecer o banheiro das casas. Ela chegava e falava assim, mamãe, eu queria ir no banheiro. Eu falava, Maria, por favor. Mas era assim, não era comida, era banheiro. Ela queria conhecer o banheiro. Que coisa de criança. Curiosidade é coisa de criança, né? Entendeu? O Ellen, você elencou ali 4 dicas, né? Estratégias que podem ser úteis para ajudar as crianças a lidar com a frustração. Eu queria que você detalhasse cada uma dessas 4. Então, a primeira dela, até que eu trouxe aqui, né? Estabelecer um ambiente seguro, né? Isso que a gente falou até agora. Promover uma resolução de problemas, né? Então, tipo assim, a criança entender como que ela pode agir em determinadas circunstâncias. Dentro de casa, fora de casa. E isso vai sempre vir através do quê? Do diálogo, né? Até mesmo fazer perguntas para as crianças que vão, assim, ajudar elas a refletirem as considerações, as coisas que estão acontecendo, né? Hoje, o que a gente faz hoje como adultas, a gente parou no meio do nada, na hora que a gente parou o dia inteiro, fala, nossa, acho que hoje eu pisei na bola, né? Hoje a gente tem essa capacidade, mas a criança não tem. Então, você tem que ensinar, né? Aquele cantinho do pensamento que o pessoal falava antigamente, assim, até eu usei com meus filhos isso. Mas eu usei de uma forma adaptada. Eu ia lá, sentava com ele e falava assim, não, como você não me escutou lá, nós vamos sentar aqui. Vamos lá, vamos pensar no que você fez. É lógico que nem sempre o cantinho do pensamento ajudava, né? Tipo, às vezes eu pegava, dava uns beliscão, dava uns tapinha. Eu fiz isso, né? Porque hoje eu berro também, né? Hoje eu não faria... eu queria berrar menos também. Mas uma coisa também que ameaça não funciona, né? Porque não. Ameaça você faz uma vez e não cumpre, na segunda ele já tá... Acabou. Curtido, criando os outros. Você já perdeu. Você já perdeu totalmente, né? O palavreado de mãe, né? Você já tá curtindo. Essa menina tá curtida. E uma outra coisa que é só eu que falo assim. Não, eu também falo, por isso que eu me identifiquei. Isso também, né? Curtida. Curtida. E hoje curtida né? Uma curtida no Facebook. Agora a criança fala assim, curtiu ontem? Muito engraçado. Gente, a gente se diverte muito aqui, né? Essa é a ideia. Quem tá nos assistindo que tá sempre na audiência, fala assim, gente, esses daí pegam tudo da infância, da vida e começam a contar aqui pra gente. Mas esse é ser humano, né, gente? Imagina se a gente viesse aqui com uma... O legal é que quem ouve, assiste, certamente
automaticamente pensa, mas comigo era assim também. A gente se identifica, a gente vê que não é maluco, né? A gente não é maluco, a gente entendeu? É normal, o ser humano é assim mesmo. A gente acha que é normal, né? A gente se acha normal, né? É verdade. Aí vamos voltar, né? Então, assim, a gente tem toda aquela questão. Aí é sobre a resiliência, que a gente estava falando naquela hora. Essa habilidade de ser resiliente, né? É tentar ajudar as crianças a desenvolver habilidades como pensamentos, assim, positivos, reflexivos, flexíveis, né? E a capacidade de aprender com o fracasso, né? Então, tipo assim, deu errado agora? Vamos tirar a parte boa disso daqui e vamos deixar o ruim de lado? O que dessa experiência você repetiria? Né? Como você agiria se fosse uma nova oportunidade? E aí você vai conseguindo ser um pouco mais resiliente. Você acaba conseguindo ensinar a criança, com a sua própria experiência, a viver momentos diferentes no futuro. Certo? E quem faz isso, gente? Não é tablet nem telefone. É conversa. É conversa. Então, assim, pai e mãe, quanto tempo você gasta ou deposita ou investe do seu dia com a sua criança? Não é porque você está na sala de TV, assistindo TV com ele, e ele está no sofá e você no mesmo sofá. Não é porque vocês estão dentro da mesma casa. É quando você para tudo e olha pra ele. Igual eu tô assim, Estela, fala comigo. Tipo, aquele papo que casal faz, como é que é? A DR. É, isso aí. Bacana. Sempre trazendo dicas muito bacanas aqui pra gente. Hoje falando então sobre como tratar o seu filho para que ele saiba lidar melhor com as frustrações, porque hoje a gente vê os jovens e a criança, adolescente, enfim, tendo muitas dificuldades de lidar, e isso, né, como a Ellen muito bem mostrou aqui, tem muito a ver com a criação, né, Ellen? Sim, e aí nós temos uma outra característica, que a criança é espelho. Ela reflete você. Ela reflete. Então você tem que ser o quê pro teu filho? Exemplo. Então o teu filho vai aprender, nós aprendemos com os nossos pais, vocês lembram disso? A gente viu o comportamento dos nossos pais, e ali também a gente viu o que a gente queria e o que a gente não queria. E inconsciente, às vezes, a gente fazia o que a gente não queria também. Que a gente acaba repetindo coisas que hoje a gente olha, né, e fala, poxa, eu não queria fazer isso, eu faço igual. Porque inconsciente você acaba fazendo. Aí precisa ter um esforço da gente para mudar essa característica, né? Muito grande. Muito grande. Nós, seres adultos, temos que ter um esforço muito grande para que o nosso filho veja em nós um exemplo, porque nós somos. Exemplos bons e exemplos ruins. Nós somos um modelo de comportamento. A sociedade impõe um modelo de comportamento? Sim. Mas a família em primeiro lugar. E uma coisa muito interessante. A gente está falando de fracasso, de não, de perdas, mas a gente também tem que dizer sobre o valor do acertar e o valor do dizer sim. Então, quando a gente vai falar não, gente, pro filho, para que ele possa entender esse tudo que ele vive, mas quando ele acertar, nós vamos valorizar. Meus pais nunca fizeram isso, mas eu sempre tive amigos que tiravam nota 10 na escola e chegavam todos felizes, pegavam a prova. Aí chegava em casa, o pai falava assim, não é mais do que a sua obrigação, tu só faz isso. Tu só estuda. Isso é desestimulante. Né? Isso é desestimulante. Então, poxa, me esforcei tanto. Seu pai, né? Então, assim, gente, pequenas vitórias são aplaudidas. Né? Tem que ser aplaudidas. Tem que ser aplaudida. Não é só quando a criança está aprendendo a andar, que você fala, vem na mamãe, vem. Vamos aprender a soprar a velhinha? Isso a gente faz no primeiro ano. Depois a gente esquece. A gente esquece que aquela criança... Ela está em constante evolução. Acho que não tem mais necessidade, né? Isso. E nós precisamos disso, gente. Não é verdade? Todo mundo precisa. Olha, esses dias eu estava no meu trabalho, em um dos meus trabalhos, e aí eu pedi uma tarefa para uma pessoa. E aí eu pensei, vou pedir, vou ver o que dá. E eu fui surpreendida com uma excelência no trabalho. Excelência.
Gente, aquilo me deixou tão feliz. E quando eu abri aquela planilha, estava tão lindamente preenchida. Eu levantei e falei, uau! E eu cheguei até a pessoa, uma estagiária, e cheguei pra ela e falei, nossa, parabéns! Ai, levanta aqui que eu tenho que te dar um abraço. Porque você superou as minhas expectativas. Eu te pedi uma coisa e você me apresentou isso. E aí eu fui, abracei ela. E a outra que estava do lado chegou e falou, eu também ajudei. Eu falei, então levanta que eu vou te dar um abraço também. E na hora que eu dei um abraço nela, ela falou... A gente também ajudou. A gente também ajuda. Assim, positivamente, recebendo boas vibrações, E aí ela chegou e ela se emocionou quando eu abracei ela. Que legal, né? Porque ela falou assim, nossa, eu acho que eu nunca recebi um parabéns porque eu preenchi uma planilha. Que bacana, né? Importância, as pessoas valorizam muito reconhecimento, isso, né? né? Reconhecimento. Gente... É importantíssimo. E eu, assim, tô falando isso aqui agora, e eu falei assim, meu Deus, a gente precisa reconhecer o trabalho e o esforço das pessoas. É verdade. Fernanda tá dizendo entrevista muito bacana, divertida e dicas maravilhosas. Admiro muito a Ellen, né? Fernanda Cristina. Obrigado, Fer. Obrigado pra Maria também. Ela disse que é uma tosse normal, viu, Maria? Não tô com aquela tosse de gripe, não. Mas ela disse, tome melzinho. O Dona Marcos até providenciou um melzinho. Eu vou até, inclusive, adoçar meu café com mel, que diz que é o melhor coisa que tem pra adoçar. Né? Só às vezes vai ficar meio um gosto ruim, mas enfim. Obrigado, Maria. Obrigado, Ellen, mais uma vez. Mês que vem está de volta, né? O mês está aí já batendo a nossa porta. Mas numa das semanas aí, que a Ellen tem uma agenda bastante cheia, ela vai estar com a gente aqui. E é sempre um prazer, gente. É sempre um prazer vir aqui falar sobre relacionamento de pais e filhos. Que é uma coisa muito fascinante. Né? Complicada, mas fascinante. Fascinante, porque a gente está falando de criança, mas nós também somos filhos e a gente também tem pais. E nós também temos aquela criança interior, né? Que vai viver para sempre. Que vai viver para sempre.